E aí pessoas, saudações, bem-vindas ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o simpaticíssimo mestre do terror. E este é o vídeo em que a gente vai falar do monstro do pântano. Por quê? Literalmente porque sim. Porque eu estava pensando nesse personagem esses dias, eu estava rememorando algumas histórias que eu li dele e me deu vontade de falar a respeito. Ao todo, né, reduzido tudo, tirado tudo que você puder tirar deste canal, a verdadeira razão da existência dele é, na verdade, eu poder ficar tagarelando sobre os quadrinhos e as coisas que vêm deles e o quanto eles representam para mim ou não, né? E o Monstro do Pântano tem histórias interessantes dele e dele para comigo. Eu escolhi mostrar essa edição aqui, né? Monstro do Pântano, os Novos 52 da Panini, né? Nunca confie em John Constantine. Eu tenho essa edição já faz um tempinho, eu comprei em banca na época, né? Já faz algum tempo, não me recordo o ano. Não sei se a gente vai achar o ano aqui, dando uma olhada rapidinha. Vamos ver se encontramos algum expediente com o ano aí, só para contextualizarmos, né? Aqui, né? 2014 por aí. Então já faz algum tempinho que eu comprei. E comprei única e exclusivamente na época por reunir dois personagens que eu gosto muito, né? O John Constantine e o Monstro do Pântano. Mas a gente vai se concentrar mais em falar do Monstro do Pântano aqui. O Monstro do Pântano surgiu para mim enquanto personagem verdadeiramente assim, a primeira história que eu realmente li dele foi num confronto que ele teve, um confronto que não era lá tão confronto assim, né, com o Superman, né, o Super-Homem. Eu tenho inclusive essa revista até hoje, eu fiz vídeo dela aqui no canal porque foi a primeira revista em quadrinhos que eu comprei em banca, né? Não exatamente a edição que eu tenho, a edição que eu comprei em banca na época já não existe mais, mas aquele é um exemplar, né? Um exemplar daquela edição. Eu havia recém adquirido gosto por quadrinhos, eu havia recém começado a querer, a colecionar e tal, e eu já tinha alguns quadrinhos, mas nenhum deles era comprado, vieram de trocas com amigos e coisas do tipo. E então um dia tô com o meu pai na cidade vizinha lá, não me recordo fazendo o que, fui ao médico, não recordo, mas estávamos na cidade vizinha e ele comprou, né, ciente de que eu agora estava nessa vibe de gostar de quadrinhos, ele comprou uma edição para mim de super-heróis, lá pediu para, né, falou para que eu escolhesse. Eu olhei as opções que tinha, por alguma razão fiquei com a do Super-Homem. E era a Super-Homem versus Monstro do Pântano. Tinha alguma coisa na capa, tipo confronto do século, uma coisa assim. Aquilo me impressionou demais, eu achei a capa bonita demais. Conheci o Super-Homem, óbvio, nunca tinha ouvido falar do Monstro do Pântano. Lembro que fiquei um pouco impressionado com o Monstro do Pântano. O texto, se não me engano, era era do Alan Moore, eu acho, o texto. Então o texto era muito bom, a história era muito legal, embora eu fosse muito moleque, não tivesse tanta capacidade assim de apreciar texto. Era uma época em que, né, desenho era muito mais chamativo para mim, o gosto por um texto mais apurado foi se desenvolver depois. Mas eu já lembro que me impressionou. E que o Monstro do Pântano me impressionou também, né? Uma criatura vegetal e tal. Eu não tinha nenhuma referência dele até então. Praticamente nenhuma, a não ser algumas menções aqui e ali em edições de quadrinhos. Depois disso, é claro, tive muito material com o Monstro do Pântano. Cheguei a comprar aquela
edição do... Aquela edição não, né? Algumas edições da revista que foi lançada do Monstro do Pântano pela Editora Abril, né? Eu cheguei a comprar algumas edições e tal. Não me recordo quantas, mas eu cheguei a comprar algumas para minha curiosidade na época. Eu nunca pretendi colecionar. Vocês devem ter notado que por um momento a minha câmera, né, super abriu aqui e deu um zoom enorme na revista e depois eu fui afastando. Eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Deu uma pane aqui, mas esperemos que não aconteça mais, né? Mas só para explicar o que aconteceu, mas, né, continuando, não vou parar e gravar de novo por causa disso. Erros acontecem e a ideia que eu estou desenvolvendo agora eu não conseguirei desenvolver da mesma maneira se eu recomeçar a gravar, né? Enfim, acompanhei aquela publicação da Editora Abril. Lembro que já era, então, numa época em que eu curtia mais o texto, em que eu gostava mais de textos muito bem escritos. A revista me impressionou, mas pouquíssimos números apareciam na cidade onde eu morava, a aquisição era extremamente complicada e ficou mais na admiração sem ter como acompanhar de fato, né? Era uma pegada bem voltada para o horror e, claro, aquilo me impressionou. Então, depois disso, apareceu aqui e ali, né, depois disso e antes disso, né, o Monstro do Pântano aparecia aqui e ali em revistas como a Super Amigos, havia histórias dele e sempre me impressionava. Vi a participação muito apagada dele na Crise das Infinitas Terras também, eu lembro. E por aí vai. Até que, depois de muito tempo, sem um verdadeiro hiato de quadrinhos em geral, na verdade, não só de quadrinhos do Monstro do Pântano, eu não estava adquirindo muita coisa de quadrinhos, eu me deparei com essa edição. Na época, quando eu comprei, eu estava tão afastado, tão desligado do universo dos quadrinhos, que eu nem tinha ideia do que era isso de Os Novos 52. Eu desconhecia essa ideia, mas por ter, né, Constantine e o Monstro do Pântano, e principalmente o Monstro do Pântano, eu comprei. E qual não foi a minha surpresa ao ver nessa revista aqui um personagem com uma reformulação que eu jamais esperei encontrar, né? O Monstro do Pântano era agora uma criatura, né, vastamente poderosa, tipo um semideus, o Avatar do Verde, como, né, ele se define ou foi definido. E essa mudança realmente me impressionou grandemente, porque até então eu nunca havia pensado nisso, né? Tô tentando aqui fazer com que dê um foco pra gente ver quem escreveu, mas tá difícil, né? Mas o roteiro é do Charles Soule e a arte do Keno, mas claro, não é a revista inteira dos mesmos, né? Depois, quem mais aparece aqui? Eu acho que a revista não é o tempo todo dos mesmos. Acho que há outros autores. Eu não estou encontrando outros expedientes aqui. Pô, pode ser que seja. Eu realmente não me recordo. Vamos parar de enrolar. A questão é que a mudança do Monstro do Pântano me impressionou, e à medida que eu fui lendo a história, eu fui conseguindo comprar melhor a ideia, por assim dizer, né? A princípio, essa coisa de Avatar do Verde e sei lá o que me desagradou.
eu fiquei pensando, nada a ver, o que que não inventam para poder modificar um personagem e tal. Essa coisa de agora é Avatar do Verde, é Deus das Plantas. A princípio isso me incomodou, mas o enredo foi se desenvolvendo, eu fui lendo a cada vez mais e fui percebendo que eu estava sendo fisgado e que eu tinha gostado da ideia, né? Coisas como o Parlamento das Árvores, coisas como, né, outros avatares do verde, coisas como ter um avatar da decrepitude, da podridão e por aí vai, de ter pessoas que caçavam, né, que eram inimigas dos avatares e do fato de que exponencialmente, aqui finalmente, temos aqui roteiros do Charles Soule e a arte do Matthew Wilson. Não, a arte na verdade é do Jesus Reis. Aliás, muito boa essa arte. E eu tô meio que divagando, né, gente? Mas o que eu acabei tirando dessa edição é que eu adorei a ideia, no final das contas, dessa nova faceta do Monstro do Pântano, porque ela trouxe pelo menos nova pra mim na época, né? Ela trouxe uma nova gama de possibilidades pro personagem, tipo avatares antes dele, né? Que a gente poderia lidar, poderia conhecer, toda uma série de personagens ligados a essa ideia, míticos ou não, né? Avatares de outras entidades, de outros, digamos assim, representantes do mundo natural. Aquilo acabou se encaixando e tem essa história aqui do Super-Homem, que é curioso daí, né? Uma das primeiras histórias da edição. Apesar de eu não ter gostado do gatilho, e foi por isso que no começo eu não estava curtindo a história, porque o Monstro do Pântano encontra o Espantalho tá pegando uma planta que ele precisa para fazer o gás do medo, ele tenta usar o gás do medo no Monstro do Pântano, não funciona como ele gostaria. O Monstro do Pântano acaba afetado de tal maneira que, né, e como ele agora é poderosão, é ultra poderoso, ele espalha por Metrópolis, né, porque ele foi até Metrópolis, ele e o Espantalho, aliás, né, qual é a chance disso acontecer? Os dois ao mesmo tempo foram parar em Metrópolis, né, ele acaba se espalhando por Metrópolis inteira comandando verde, com tudo que pode ser vegetal se rebelando e causando destruição na cidade. E ele acaba, é claro, encontrando o maior protetor da cidade, que é o Super-Homem, hoje, né, chamado de Superman. E isso também foi uma coisa curiosa, porque na primeira edição em quadrinhos da vida que eu comprei em banca, havia Monstro do Pântano e Super-Homem. Uma edição comprada tanto tempo depois, tem os dois. E o Super-Homem dá sinais de reconhecimento do vasto poder do Monstro do Pântano, né? Que ele tinha nesse momento. Eu digo tinha nesse momento porque depois eu já não acompanho mais há muito tempo. Não sei por que tipo de mudanças o Monstro do Pântano pode ter passado hoje em dia. Não sei, confesso minha ignorância, mas na época, pelo menos dessa edição, o Super-Homem reconhece que o Monstro do Pântano agora é vastamente poderoso e que seria bem difícil lidar com ele, o que deu uma espécie de reviravolta, virou a chave, né? Porque eu lembrei lá daquela primeira história que eu li quando eles se confrontaram e o Monstro do Pântano foi só um saco de pancadas do Super-Homem. E um Super-Homem enlouquecido ainda, que não tinha consciência do que estava fazendo.
Então, as voltas que o mundo dá, mas desde aquela época, desde a primeira edição que eu comprei em banca até essa daqui, O Monstro do Pântano prossegue sendo uma bela leitura. Qualquer hora dessas eu vou procurar algum material mais recente, o mais recente que eu puder do personagem, para tentar ver em que situação ele se encontra, se ele ainda é o cara, né? Se ele ainda é poderoso desse jeito ou se houveram novas mudanças. Este cara aqui, que seria tipo o avatar da podridão nessa história aqui, também é uma história tremendamente impressionante. Eu curti muito, uma história bem bolada, com um final de certa maneira aberto. Velho, enfim, foi uma bela compra. É sempre bom visitar o Monstro do Pântano. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror.